Sejam bem-vindos, meu nome é Gilson Teixeira e estamos em mais um resumo de EBD, Escola Bíblica Dominical, onde estamos resumindo as lições de adultos deste primeiro trimestre de 2025, com o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E neste domingo, 26 de janeiro de 2025, vamos estudar a lição de número 4, que tem por tema Deus é triuno. O textuário da lição de número 4, Deus é triuno, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, que nos diz: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A nossa verdade prática, ela nos ensina que, desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Também temos a leitura diária para estar meditando durante a semana. Na segunda-feira, Gênesis capítulo 1, versículo 1, nos diz os primeiros vislumbres da Trindade. Na terça-feira, Isaías 63, versículos do 8 ao versículo 10, nos diz: Javé, o anjo de sua face e o espírito de sua santidade são distinguíveis como três pessoas. Na quarta-feira, 1 Coríntios capítulo 12, versículos do 4 ao versículo 6, o Deus triuno presente na distribuição dos dons espirituais. Na quinta-feira, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13, a Santíssima Trindade presente na bênção apostólica. Na sexta-feira, Efésios capítulo 4, versículos do 4 ao versículo 6, três pessoas: Pai é Pai, Filho é Filho e Espírito Santo é Espírito Santo. E no sábado, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, a Trindade atua na obra da salvação. Temos também a leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos do 15 ao versículo 17, e no capítulo 28, do versículo 19 ao versículo 20. Nos diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A palavra-chave da lição é Trindade, porque vamos estudar sobre a Trindade de Deus, onde ela apresenta três pessoas distintas num ser divino: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A nossa lição está dividida em introdução, tópicos junto com seus subtópicos e a conclusão. Tópico 1 da lição: Deus triuno. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade? Está dividido em três pontos: a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão, evidência no Antigo Testamento e revelado no Novo Testamento. No tópico 1 da lição,
a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão, nós vemos a definição de Trindade. E Trindade é um dogma ou um ensino cristão que define Deus como três pessoas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus das Escrituras dos judeus é o mesmo Deus no Novo Testamento, como vemos lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que nos diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Assim como no livro de 2 Reis, capítulo 19, versículo 15, nos diz: E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, Tu mesmo, só Tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Também encontramos em Neemias capítulo 9, versículo 6, que nos diz: Tu só és Senhor, Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e Tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Também o salmista revela a unidade de Deus. Salmo 83, verso 18: Para que saibam que Tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Assim como o Salmo 86, verso 10: Porque Tu és grande e operas maravilhas, só Tu és Deus. Em Marcos capítulo 12, versículo 29 ao versículo 32, Jesus ensinou a respeito do primeiro de todos os mandamentos. Ele nos disse: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele. Aprendemos também que cada uma das três pessoas da Trindade é chamada de Deus, conforme a Bíblia relata em Filipenses capítulo 2, versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Também em Colossenses capítulo 2, versículo 9, nos diz: Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Divindade aqui está tratando da Trindade. Também em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos o 3 e o 4, que nos diz: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Também aprendemos que cada pessoa da Trindade é chamada de Senhor, conforme a Bíblia nos ensina. Salmo 110, 1: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Também vemos em Isaías, capítulo 40, versículo 3, que nos diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda
a nosso Deus. E em Ezequiel, capítulo 8, versículos do 1 ao 3, sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, do 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei e eis uma semelhança como a aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e me tocou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém, em visão de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provocava ciúmes. Também aprendemos que o monoteísmo não contradiz a Trindade, conforme a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A base desse texto se refere em Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz: Portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. No ponto 2 do tópico 1, evidência no Antigo Testamento. Vemos que há diversos textos no Antigo Testamento que indicam a pluralidade na unidade de Deus, conforme diz o texto em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Ainda encontramos em Gênesis capítulo 3, versículo 22, nos diz: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Bem como encontramos em Gênesis 11, versículos 6 e 7. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. O ponto 3 do tópico 1, revelada no Novo Testamento, nos traz a base bíblica da Trindade. Está aos olhos de todo leitor no Novo Testamento. Isso na grande comissão, Mateus 28, 19, que nos diz: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Também encontramos a Trindade na distribuição de dons, conforme diz 1 Coríntios capítulo 12, versículos do 4 ao 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Também encontramos a Trindade na bênção apostólica, conforme diz 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Também na unidade da Igreja, Efésios capítulo 4,
versículo 4 ao versículo 6. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Também encontramos a Trindade na salvação, conforme diz o apóstolo Pedro em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Tópico 2. As heresias contra a doutrina da Trindade, dividido em 2 pontos: o unicismo, a verdade bíblica. O ponto 1 do tópico 2, unicismo, isso é uma heresia representada por Noeto, Praxeas e Sabélio. É uma heresia que nega a Trindade. Ensinam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma única pessoa. Já a Bíblia, a nossa regra de fé, ela ensina o monoteísmo, em que Deus é único em 3 pessoas distintas, conforme diz Mateus capítulo 3, versículo 16, e o 17, que nos diz: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. No ponto 2 do tópico 2, a verdade bíblica. Vemos que a verdade bíblica sobre a Trindade está no próprio batismo, Mateus 3,16, que nós já vimos. Também Jesus deixou bem claro em João capítulo 8, versículo 16 e 17. Disse: na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Também João 17, versículo 3, nos diz: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus também se dirigia ao Pai como outra pessoa, conforme diz Mateus capítulo 20, versículo 23. E disse-lhes ele: Na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Assim como em Mateus capítulo 26, versículo 39 e o 46. Indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O 42 nos diz: Indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Também nos seus discursos, João 5, 18 a 23. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente, porque
porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhes mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Também na oração sacerdotal, em João capítulo 17, versículo 11, ele diz: E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que seja um, assim como nós. E também quando ele anuncia a vinda do Consolador, em João capítulo 14, versículo 16: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Também ele diz no 26 de João: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tem dito. Tópico 3. Unicismo, uma heresia antiga na atualidade, dividido em 3 pontos. Ponto 1. O problema. Ponto 2. Uma reflexão bíblica. E ponto 3. A posição oficial. O ponto 1 do tópico 3, o problema, vemos que hoje existem sim alguns movimentos evangélicos pentecostais, unicistas, ensinando sobre um Deus diferente. Eles estão pregando de forma sutil e por meio da música. Veja que o que diz em João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Também aprendemos que a salvação envolve 2 pessoas distintas, e é necessário conhecê-las, é necessário ter comunhão com elas, é necessário ter fé nelas, e obediência e adoração a elas. Conforme diz João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Vejam que Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ponto 2 do tópico 3 nos diz uma reflexão bíblica. Vemos que o que falar dessas pessoas que se converteram por músicas unicistas? O poder está na palavra e não no movimento, conforme diz Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A Bíblia Sagrada é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções, conforme diz João capítulo 16, versículo 3. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. No ponto 3 do tópico 3, a posição oficial. Vemos que
O unicismo, essa heresia, ela é condenada na Bíblia, é herética e é rejeitada pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé. A Igreja tem um manifesto oficial contra o unicismo e suas músicas. A liderança da Igreja se posicionou contra esta heresia, já para evitar que se adore a outro Jesus, conforme diz 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Lembrando também que não somos contra os unicistas, mas sim contra o unicismo, ou seja, contra a prática, conforme diz 2 João, versículo 10 e versículo 11. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Agradecemos a Deus por mais uma lição concluída e mais um resumo de EBD. Que Deus continue lhe abençoando e que estejamos juntos em mais uma oportunidade, em nome de Jesus.